Quando a gente fala a respeito de ministério, em todas as igrejas não existe uma linguagem unificada para essa palavra ministério. E aí é importante a gente dar uma explanada nas escrituras para ver o que realmente a Bíblia diz a respeito dessa palavra. A linguagem que o senhor fala é aquela linguagem que devia ser universal, né? A igreja, por ser cristã, ela deveria comunicar uma doutrina cristã em qualquer lugar onde ela esteja, especificamente bíblica. Mas às vezes, quando uma pessoa não estuda o que significa de fato uma determinada doutrina, e às vezes uma doutrina ela tem várias vertentes, aí acaba dividindo opiniões e não há uma linha que unifique. No caso do ministério, um dos motivos que existe tantas igrejas e denominações é justamente por conta do entendimento da palavra ministério. Então, se faz necessário a gente mergulhar nas escrituras e ir em busca de como a Bíblia ela apresenta a função ministerial tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e fazer esse resgate teológico, histórico e bíblico para entender melhor esse assunto. Então o texto para nos orientar aqui vai ser Efésios 4:11, que diz o seguinte: e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a matéria passada que a gente estudou aqui, liturgia cristã, nós chegamos a uma conclusão de que tudo que for organizado pelos cristãos reunidos tem que ser para a glória de Deus e para a edificação dos que estão reunidos, que é o corpo de Cristo. Então não se deve pensar em nada a não ser edificação dos irmãos e a glória de Cristo, que é o cabeça. Então o cabeça é glorificado e o corpo, que é a igreja, é edificado. A gente aprendeu isso em liturgia cristã. Porém, quando a gente pensa em ministério, a gente pensa no serviço cristão. Todos aqueles que foram chamados por Deus, eles exerciam ministérios, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só que, quando a gente olha para essa realidade aqui em Efésios, que o apóstolo Paulo está escrevendo que Deus, aqui representado pelo pronome ele deu uns como apóstolos. A gente vai entender o sentido de apóstolo aqui, como profeta, a gente vai entender o sentido de profeta aqui, e outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Na próxima aula a gente vai trazer alguns detalhes sobre esses 5 ministérios, e até quem diga que são 4, porque não divide pastor e mestre, coloca pastor e mestre como uma função só. Tem gente que tem essa visão. E o versículo 12 diz qual é o propósito desses ministérios, dessas funções, desses serviços eclesiásticos, citados no versículo 11. O 12 ele diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Quem são esses santos? Aqueles que são separados por Deus para estar em Cristo e para Cristo, ou seja, os crentes que nasceram de novo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, os salvos na pessoa bendita de Jesus. O objetivo de existir ministérios na vida das pessoas é para a edificação das outras, o aperfeiçoamento das outras, e diz para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí esse alvo geral ele tem um auge. O auge é o versículo 13 e 14: até que cheguemos à unidade da fé. Olha o propósito de estar unido e unificado na fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de homem perfeito na medida da estatura da plenitude de Cristo. Então,
O alvo é unidade, o alvo é plenitude, o alvo é a estatura e o nível de Cristo. Eu estou quase chegando lá, viu? Bem pertinho, estou 99, assim, bem pertinho mesmo, chegando bem pertinho de Cristo. Na segunda, quando na terça eu vou para 98, aí na quarta já vou para 90, e assim a gente vai se levantando aos poucos, né? Aí o versículo 14 diz: para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia, que pela astúcia tende à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo inteiro, ajustado e ligado pelo auxílio de todas as partes, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Os versículos 14 a 16 traz uma orientação muito básica do porquê que existe um ministério dado pelo Espírito Santo e pela graça que vem de Cristo. Por que que existe esse ministério? Porque o mundo jaz do maligno, existem doutrinas de demônios, existem ensinamentos de homens que têm uma mente cauterizada, fraudulenta, tendenciosa ao erro, e esses que tentam distorcer e iludir os meninos inconstantes, isso vai diminuir se a gente fazer com que esses meninos na fé amadureçam e cresçam no conhecimento e na estatura de Cristo. Então, qual é o maior desafio da igreja? É tirar a ignorância da cabeça das pessoas, é fazer com que aqueles que comecem na fé amadureçam, é fazer com que cresçam na verdade em amor. Olha como verdade e amor andam junto. Se você oferece amor para aqueles que chegam, não é o suficiente. Se você oferece a verdade para aqueles que chegam, não é o suficiente. O que é que o apóstolo está dizendo aqui? A verdade em amor. E o alvo geral sempre é chegar à estatura de Cristo, ao pleno conhecimento de Cristo. Então é orientar para que cada parte contribuindo, o todo seja concretizado. Então é essa justa cooperação de cada parte que faz o corpo ser corpo. Já imaginou se nós formássemos aqui todos os alunos um corpo e alguém deixasse de fazer uso da sua função, o corpo iria padecer. É assim que tem acontecido nesse grupo que a gente chama de igreja. No grupo que a gente chama de igreja, cada um, Deus dá um dom, cada pessoa tem o seu chamado, a sua função no corpo, mas essa pessoa se acomoda no ministério de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, e nesse ministério aposenta-se como um crente 3S, sempre sentado e satisfeito. Sempre sentado e satisfeito. Em qualquer lugar que você vai trabalhar, quando existe uma equipe para determinado setor, que 1, 2 ou 3 deixa de fazer, ou adoece, ou falta, não tem que distribuir para quem vai, para quem está à frente. Assim tem acontecido na igreja, uma minoria que carrega a igreja nas costas, uma minoria que faz o trabalho de uma multidão. Mas a Bíblia diz no versículo 16 que se o corpo todo está bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, então esse corpo vai crescendo na estatura plena de Cristo. É isso que é a igreja. E qual é o maior problema do pastorado de hoje? Qual é o maior problema da saúde da igreja de hoje? Doutrina. Quanto mais se dá, menos se tem. Então, quando você observa os 7 dias da semana e só tem 3 momentos para encontrar-se com esse grupo, e você coloca um dia para oração,
um dia para a reunião administrativa e um dia só para a doutrina, nos outros dias a pessoa tem o quê? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga Então, quanto mais doutrina, menos problemas com heresia e menos problemas com essa identidade do corpo. Qual é a maior urgência? E sempre foi a maior urgência na história da igreja? Ensinamento. Doutrina quer dizer ensinamento.